Então vamos lá, gente. Tier list de filmes de horror baseados na obra de Stephen King, né? Temos aqui todos esses, todos esses filmes, né? Como vocês podem ver. E é claro, todos são filmes que eu já assisti, né? Pois eu mesmo fiz a lista. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, né? Vamos começar por este aqui. Colheita Maldita. Colheita Maldita, baita filme, né, dos anos 80, né, um filme que tem a Linda Hamilton, né, que depois desse filme ela acabou ficando muito famosa por Exterminador do Futuro, né, um bom filme, mas assim, é um bom filme, vou colocar ele no bom. Agora nós temos aqui Creepshow, que é um filme, né, de uma antologia de contos, né, que foi uma coparceria entre o Stephen King e o George Romero, né, uma baita antologia de contos, né, aquele conto da barata mexe muito comigo, né, até porque eu tenho paura de baratas, né, tenho fobia de barata, mas esse aqui eu vou botar no ótimo, baita filme. Carrie, a Estranha, de Brian De Palma. É um dos grandes clássicos aí do horror setentista, né? Um dos grandes clássicos da história do horror também. E é suprassumo, com certeza. Christine, o carro assassino. Olha, Christine é um baita filme também, filme do John Carpenter, né? Pouca gente lembra desse filme na filmografia do John Carpenter, mas é um baita filme também. Ele tem uns toques de comédia. É um filme muito bom também. Portanto, eu vou botar no ótimo por enquanto. A Metade Negra, The Dark Half. Ou a Metade Escura, né? Que como hoje também andam falando, né? Que seria uma atualização do título. Bom filme também, um filme que tem toques de horror cósmico, muito bom. Também outro filme do George Romero com o Stephen King, né? No caso dessa vez só usando mesmo da história original do Stephen King, né? Mas o George Romero aqui fazendo um bom filme. Eu vou colocar no bom também, bom filme. Ah, gente, antes de mais nada, deixa eu explicar aqui como funciona a métrica aqui da tier list. Supra-sumo são até 5 filmes, ótimo são até 10. E aqui esses outros, bom, médio e fraco, aí é à vontade, tá? Então vamos lá, o próximo é o Iluminado, The Shining. The Shining, melhor dizendo. Iluminado é supra-sumo, gente, não tem como. Não tem como, um filme do Kubrick, né? Stephen King odiou essa versão do Kubrick, né? Tanto que o Stephen King diz que a versão que ele mais gosta mesmo, que mais ficou fiel ao livro dele foi a de uma minissérie que eu ainda não assisti, né? Mas uma minissérie dos anos 90. Mas esse filme aqui é fantástico, independente do Stephen King ter gostado ou não, fantástico. Cemitério Maldito, né, que eu tô até aqui com a camisa, né, a camiseta do Cemitério Maldito, baita filme, um dos meus favoritos. Né, meu primeiro contato com esse filme foi por conta da música dos Ramones, né, mas... deixa eu ver aqui... gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Cemitério Maldito aqui no supra-sumo por enquanto, que é um baita filme. É um baita filme, um filme bastante subestimado, mas um baita filme. Né? Saiu um remake, né, do caso desse filme, né? Eu ainda não assisti, mas esse aqui dos anos 90 é excelente. Aliás, final dos anos 90, dos anos 80, né? Acho que 89, né? Mas baita filme. Que nós temos It, A Coisa, só que não o filme mais recente, mas sim a minissérie dos anos 90, né, que também é ótimo, é um baita filme. Tim Curry aí como o palhaço assassino, né, no caso, qual é o nome do Pennywise, né,
com o Pennywise tá fantástico aqui. Então vou botar no ótimo também. Aqui nós temos Carrie 2, né? Um filme que ninguém pediu, né? Mas foi feito. Mas um filme bem fraco, gente. Não tem como em comparação com esse aqui. Pega esse aqui, que seria uma continuação direta desse filme. Nossa, pra que fizeram isso? Fala sério. Aqui nós temos o Macaco, The Monkey, né? Um filme que eu assisti recentemente. Não, um filme que saiu esse ano, inclusive, né? Muito interessante também, baseado num conto do Stephen King, né? Que é a história de um macaquinho de brinquedo que, ao dar corda, ele começa a tocar o tambor e alguém morre. Baita filme. Mas eu vou botar ele aqui no bom. Ele tem uns toques de comédia também, né? Um filme bem anos 90. Se realmente eu não... Assim, é claro, pela cinematografia, tudo, tá na cara que é um filme atual, né? Mas ele tem uma vibe bem de anos 90, esse filme. Gostei bastante dele. Aqui, A Hora da Zona Morta. Fantástico, The Dead Zone. Que depois, anos depois, foi feita uma série de TV, baseada nessa história desse livro do Stephen King, né? Só que esse aqui é um filme com o Christopher Walken como protagonista. Um baita filme, gente. Olha, isso aqui é coisa fina, maravilhoso. The Dead Zone, tá aqui no Suprassumo. Nossa, fantástico, gente. Esse aqui é nota 9 de 10 pra mim. Misery, Louca Obsessão, né? Baita filme também. Um filme de terror psicológico, né? Quando um escritor sofre um acidente de carro, ele é resgatado por uma mulher e essa mulher é fã desse escritor. Baita filme, tem cenas nesse filme que são pesadíssimas, sabe? Dói na alma fácil. Bom, esse filme aqui... eu vou ter que pôr ele no Suprassumo, por enquanto. Vamos ver. Baita filme também. Aqui nós temos Guardiões da Eternidade, ou aqui tá Timekeeping of Eternity, que na verdade esse filme é uma experimentação que foi feita em cima de um filme dos anos 90 chamado The Langoliers, acho que é o nome, né? Porque esse filme foi um filme televisivo que foi feito nos anos 90 com uma galera até conhecida assim, né, dos anos 90. Só que aí o que acontece? Esse filme ele foi passado para o preto e branco, foi reduzido o tempo também. No filme original tem 180 minutos, aqui é um filme bem curto, de 1 hora e pouco, né? Acho que 1h05, 1h07, por aí. Mas não só a coisa da fotografia preto e branco, mas também como algumas experimentações estéticas, né, de corte, Ficou muito interessante esse filme, gente. Ficou muito interessante. E eu coloco ele no ótimo. Eu dei nota 8 para esse filme. Baita filme, eu assisti ele inclusive esses dias, né? Tem ele na Fílmica, né? Baita filme aqui também. Aqui nós temos Silver Bullet, ou A Hora do Lobisomem, né? Olha, é um filme bastante interessante também, bom filme dos anos 80, né? Baseado na obra do Stephen King. Aqui tem aquele Colin Hay, né? Aquele moleque lá dos anos 80 que fez dupla com o Colin Feldman. Mas é um bom filme, gente. Um bom filme. Vale a pena assistir. Aqui nós temos Tommyknockers. Tommyknockers, que assim como It, também foi uma minissérie, mas eu encaro como filme mesmo, porque são 180 minutos, né, ambos, né? E também muito interessante, né, que no caso é uma minissérie que ela aliás, é uma história, né, que flerta tanto com extraterrestres quanto
com assombrações, né? É bastante interessante, gente. Então eu vou deixar aqui no ótimo por enquanto também. Aqui nós temos Salem Slot. Primeira, se eu não me engano, é uma minissérie, não chegou a ser um filme, né? Pode ser um telefilme também, mas também bastante interessante, né? Eu gosto muito da caracterização desses vampiros desse filme, né? Um filme de vampiros do Stephen King. Lembra muito o Nosferatu, né? Pela caracterização. E eu vou botar no bom filme. Bom filme aqui, o Salem Slot. Aqui nós temos Firestarter, ou Chamas da Vingança, né? Que é um filme com a Drew Barrymore, né? Bem novinha. Eu acho que logo depois de ET foi feito esse filme, né? E conta a história de uma menininha que foge com seu pai de agentes do governo estadunidense, né? Que eles foram cobaias aí num experimento que rolou entre pessoas, queriam transformar pessoas em super-humanos. É um negócio meio maluco, assim, uma trama meio estapafúrdia. Mas é um filme que diverte, gente. É um filme interessante dentro da sua limitação. Foi feito também um remake desse filme aí, mais recente, acho que em 2019, se eu não me engano. Mas baita filme. Esse filme eu lembro bastante dele nas videolocadoras. Né, pela capa. A capa é igualzinha desse pôster aqui, com a menina, tudo pegando fogo atrás dela. Bastante interessante. Às vezes eles voltam, né? Sometimes they back, acho que é isso. Tá bem pequeno aqui, não tá difícil de ler. Olha, um bom filme também. Bom filme, esse é mais um filme de mistério, né? Mas lida também com gente morta, né? Então, interessante também, gente. Creepshow 2. Esse filme aqui é a continuação deste aqui do primeiro, só que sem o George Romero na direção. Aí é outro diretor que eu não tô lembrando o nome, mas baita filme também. Também presença muito comum nas videolocadoras, essa capa aí da morte, tipo assistindo um filme no cinema, né? Esse aqui também era bem comum. Vou botar aqui no bom. Aqui, Olhos de Gato, né? Um filme que costumava passar muito no Corujão, antigamente, né? Não sei se ainda existe Corujão. Ainda existe Corujão, gente? Antigo isso aí, né? Nossa, eu me senti velho agora. Baita filme também, né? Um filme que fez muita gente ter medo de gato, né? Por conta de como é mostrada a questão do gato, tudo. Também é um filme com a Drew Barrymore, novinha, né? Criança, né? Acho que esse aqui é um ano antes do Firestarter, se não me engano. Acho que é de 83. Vou botar no bom aqui também. Aqui nós temos Comboio do Terror, Maximum Overdrive, né? Que é a história de caminhões e carros que ganham vida e saem por aí matando gente. Olha, é um filme divertido. É o primeiro e único filme dirigido pelo Stephen King, né? Porque o Stephen King adora ser hater dos diretores que filmam, que rodam seus filmes, né? Que transformam seus livros, melhor dizendo, em filmes. Ele é louco para ser hater desses diretores e ele decidiu dirigir esse. E foi um caos, né? Existe uma história particular sobre a questão da produção desse filme que vale muito a pena assim, dar uma lida, ou mesmo se tiver algum vídeo que fale no YouTube, vale a pena conhecer. Bom filme, é um filme divertido, assim, não é um filme de dar medo, não, é um filme muito mais de diversão, assim, numa pegada meio à volta dos mortos-vivos, saca? Só que, assim, o que eu acho que o que estraga o filme é a trilha sonora ter sido feita pelo AC/DC, né? Porque o AC/DC é uma banda muito, muito alegre, saca? Eu acho que se tivesse colocado uma banda mais sinistra, tipo um thrash metal, né? Uma banda de thrash metal, eu acho que esse filme teria outros tons, outras cores, né? Mas
essa trilha sonora de festa do AC/DC, eu acho que meio que estragou o filme. Mas, assim, é uma diversão garantida aí para uma tarde de domingo, para quem quiser assistir algo descompromissado, tá aqui esse filme aqui, o Comboio do Terror. Então, por esse problema da trilha sonora, eu vou botar ele no médio, porque realmente eu acho que atrapalhou um pouco. Se tivesse uma trilha sonora mais trevosa, talvez esse filme estaria algumas posições acima. Mas por enquanto fica aqui. Aqui é o quarto 1408, né? Um filme com o John Cusack, né? Um filme sobre um escritor que vai para um quarto misterioso onde aconteceram uns crimes e ele fica lá e tem muito a ver com Iluminado esse filme, mas em questão do quarto em si, né? Um bom filme, mas assim, gente, assim, que faz um tempo que eu não vejo esse filme, né? Faz aí alguns anos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui no bom por enquanto, porque eu lembro que quando assisti eu fiquei com uma boa impressão do filme. Temos aqui Cujo, né? A história de um cachorro que acaba sendo contaminado com o vírus da raiva, né? É vírus ou bactéria a raiva? Acho que é um vírus, né? Se eu não me engano. Biólogos aqui da audiência me falem aí se realmente raiva é vírus ou bactéria. Então o cachorro fica loucão, sai aí matando meio mundo. É um filme interessante, mas quando eu li o livro, o final do livro, ele não é tão otimista quanto o do filme. Eu acho que pecou por isso, né? Por talvez querer fazer uma obra assim, em que não desapontasse as pessoas, que não chocasse. Então eu vou botar ele no médio, né? Vou botar ele no médio, mas assim, é um bom filme, bom pra fraco, digamos assim, mas mais por conta do final, né? E aqui nós temos, né, por último, o remake de Colheita Maldita, né, um filme de 2009, né, um telefilme bem fraco, né, em comparação com esse aqui, ele é bem fraco. Tentaram até caracterizar como um filme dos anos 80, tudo, mas, assim, eu acho que o problema é o seguinte, aqui nesse filme, o menino que faz o papel aqui desse personagem, que é um menino também, é uma criança, tudo. Você vê que não convence muito, mas esse aqui, na verdade, o personagem que seria esse é um adulto, né? Só que ele é um adulto que tem aquela síndrome que a pessoa não consegue, a pessoa tem assim um déficit em envelhecimento, né? A pessoa envelhece muito, muito devagar, né? Saca? Tipo o Sucata, não, o Ferrugem. Vocês lembram do Ferrugem? Que fazia programa de TV, fez até um programa com o João Gordo e tal. E esse carinha aqui, ele convence como uma criança, mas uma criança muito estranha. Aqui não, aqui já temos uma criança muito normal. Então eu acho que esse filme peca por conta disso. Então, bem fraco. Então é isso, gente. São esses os filmes. São 24 filmes no total. Pela primeira vez, o Ótimo não conseguiu ser completado, né? Ele ficou pela metade, né? Podia colocar aqui mais 10, mas sei lá, aí fica meio sem sentido, né? Tem que ter aqui o bom, tem que ter o médio, tem que ter o fraco. Aqui o suprassumo nós temos o Iluminado, Carrie a Estranha, A Hora da Zona Morta, Louco Obsessão e Cemitério Maldito. No Ótimo nós temos Creepshow, nós temos Christine, nós temos It, né, o filme de 91 no caso, né? Nós temos Guardiões da Eternidade e nós temos Tommyknockers. Aqui no bom nós temos todos esses. No médio nós temos esses dois aqui, né, que é Comboio do Terror e Cujo. E no fraco a continuação de Carrie, aquela continuação que ninguém pediu. E o remake de Colheita Maldita. Então, gente, o react de hoje foi esse.